Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos com saúde, viu? Vamos para mais uma videoaula de correção da nossa atividade. Nessa semana a gente teve duas atividades, né? A gente teve no começo da semana a atividade sobre derivação e composição, na verdade semana passada, né? E a gente teve a nossa avaliação diagnóstica. Hoje a gente vai comentar sobre a atividade, né, de derivação e composição, tá? Que essa atividade foi retirada daqui, ó, do livro de vocês. A partir de agora, vocês terão várias atividades retiradas aqui do livro. Eu não comentei antes porque eu sei que vocês ainda não estão, todos os alunos ainda com os livros, mas eu sei que em breve vocês estarão, então a partir da próxima vez que eu utilizar uma atividade do livro, eu vou informar que vocês terão o livro como material de apoio para ajudar vocês a fazer a atividade, certo? Mas não se preocupem porque essa atividade é sobre um conteúdo que vocês já viram antes. Eu sei que esse conteúdo vocês já estudaram no quinto ano. É para a gente relembrar, né? Porque ele é importante para o conteúdo que a gente estuda agora no sexto ano, certo? E derivação e composição nada mais é do que formação de palavras. Algumas palavras, elas dão origem a outras palavras, né? A gente chama de primitivo e derivado. A palavra primitiva dá origem a palavras que são as derivadas. Essas formações de palavras elas se dão de duas formas, que é através da derivação e da composição. Nessa atividade em específico, a gente estudou mais sobre a derivação, né? E aí eu coloquei aqui, ó, até algumas palavras, né, retiradas do livro da explicação do que seria derivação e composição. A derivação, como tem bem aqui assim, ó, é a formação de palavra nova por meio de acréscimo de prefixos e sufixos, a partir de outras já existentes na língua. E aí coloquei aqui para vocês relembrarem o que é prefixo e o que é sufixo. Prefixo é a partícula que pode ser acrescentada ao início de uma palavra para formar uma outra, modificando o seu significado. E o sufixo é uma partícula acrescentada no final da palavra. Aí eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, ó, da derivação. A gente tem o prefixo e o sufixo. O prefixo vem antes da palavra que dá origem e o sufixo vem depois. Eu utilizei o exemplo aqui da palavra feliz. A palavra feliz, ela dá origem a várias outras, né? Eu coloquei uma em que a gente utiliza tanto o prefixo como o sufixo para formar uma outra palavra. Eu coloquei aqui nesse exemplo o prefixo in e o sufixo mente. Quando eu coloco o prefixo e o sufixo, eu formo uma outra palavra. Fica a palavra infelizmente, ela é utilizada, a palavra de origem, que é feliz, é acrescentado um prefixo e um sufixo e forma-se uma nova palavra. Toda vida vai ter que utilizar os dois? Não. Em algumas palavras a gente utiliza só prefixo, em outras a gente utiliza só sufixo. Se eu tirasse o in, por exemplo, e colocasse só mente, que é o sufixo, ficaria a palavra felizmente. Felizmente, hoje nós temos a videoaula de correção da atividade. Olha que coisa boa. Ou podia ser que eu não estivesse num dia muito bom e aí eu ia pegar a palavra feliz e eu ia utilizar só o prefixo, vem antes, é prefixo, in. E aí seria um dia em que eu estaria talvez infeliz. Deu para entender? Prefixo vem antes, sufixo vem depois. São partículas que a gente acrescenta nas palavras para formar outras palavras. Vamos para a atividade? Olha só, aqui tem a tirinha do Armandinho que diz assim: na escola querem fazer um amigo invisível. Aí ele fala: absurdo! Cada um que faça suas próprias amizades. Bolas. Não acha, Ernesto? Quem é esse Ernesto? Vocês conseguiram ver o Ernesto aqui? Vamos lá. No item A ele diz assim: o que provoca o humor na tira? Eu acho que o Armandinho não entendeu muito bem o que é a expressão, a palavra amigo invisível. Ele se vira aqui, ó, vocês percebem que ele se vira para conversar com uma pessoa, ele está conversando com alguém aqui. Esse alguém que a gente não pode ver, mas ele está enxergando muito bem. Então, o humor na tirinha é porque ele está conversando com alguém que ele enxerga, mas que nós não enxergamos. Então, ele não entende o que é essa história de amigo invisível. É isso que provoca o amor na tira. Tá bom? E aí, quem é item B?
Quem é Ernesto a quem Armandinho se dirige no terceiro quadrinho? Ora, o Ernesto é o próprio amigo invisível dele. Invisível para nós que não estamos enxergando, mas o Armandinho está enxergando perfeitamente, tá bom? Item C. Como é possível, do ponto de vista de Armandinho e no contexto da tira, comprovar a presença de Ernesto na tirinha? Olha, a gente já estudou sobre linguagem verbal e não verbal. A gente tem um elemento aqui de linguagem não verbal que prova que tem uma pessoa no terceiro quadrinho daqui dessa tirinha. Qual é? Essa imagem aqui, ó, esse círculo aqui, que é muito semelhante ao círculo que tem aqui embaixo do Armandinho e do círculo que tem aqui embaixo do pai dele. Esse círculo significa que é a sombra, mas aqui a gente só está vendo a sombra, a gente não está vendo a pessoa. Então isso aqui é um elemento visual, linguagem não verbal, que nos diz que ele está conversando com uma pessoa aqui do lado. Olha a importância da linguagem não verbal, para a gente compreender. Tá vendo? Então, como é que é possível, do ponto de vista do Armandinho, comprovar a presença do Ernesto por causa da sombra, que é a linguagem não verbal, certo? Na segunda, ele diz assim, na tira, Armandinho fala com o pai, observe a posição dos personagens e responda, por que só aparecem as pernas do pai? E aí, por que vocês acham que aparecem só as pernas dele? Vocês acham que é porque o cartunista não teve tempo de desenhar? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês acham que é porque o destaque da tira é o filho e não o pai? Sim, o Armandinho é o protagonista, então eles vão focar mesmo só no Armandinho. O pai aí é só mesmo um ouvinte, tá? E também porque a tira reflete a visão do mundo de uma criança, que no caso é do Armandinho. O pai é alto e ele é pequeno, então ele tinha que representar, eles tinham que dar um foco maior na criança. Então, como é que ele representa o tamanho dele, uma criança, colocando um adulto do lado, que seria mais alto. Entendeu? Terceiro, o prefixo in, quando acrescentado a uma palavra, permite a criação de antônimos. Antônimos é o significado contrário de uma palavra. Feliz, triste, lembram disso? Sinônimos são semelhantes, antônimos é o contrário. No caso, quando a gente utiliza o prefixo in, a gente forma antônimos. Por exemplo, invisível. Visível, eu posso ver, coloquei o prefixo in, não posso mais ver, fica invisível. E aí, na pergunta tem assim, pelo contexto da tira, o que se pode deduzir sobre o que o personagem entende por amigo invisível? Ele entende que é um amigo que não se pode ver. Mas, no caso, ele está enxergando o amigo dele, então ele não entende. Esse prefixo in, da palavra visível, ele entende perfeitamente que é alguém que ele não pode ver, mas nesse caso ele enxerga, então é por isso que ele não entende, certo? Então você tem que colocar aí amigo que não se pode ver, tá bom? Quarta questão, agora leia o título e o subtítulo dessa notícia. PRF tem 5 carretas pelo transporte irregular de torres eólicas em São Caetano. 2 veículos que prestavam serviço de escolta também foram retirados e um condutor foi notificado pela falta de licença para realizar este tipo de trabalho. Que tipo de trabalho? Você acabou de falar, né? Então vamos lá, item A, de acordo com o texto. Aqui se refere o trecho, esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho é o transporte de torres eólicas. Ele falou antes, né? O transporte regular de torres eólicas. Certo? Deu para entender? Item B. Você conhece outros antônimos formados pelo acréscimo de prefixos a palavras como irregular? Forme alguns a partir dessas palavras. Era só colocar o IR antes dessas palavras, gente. Ficou irracional, irrelevante, irresponsável e irremovível. Fácil, né? Moleza. Quinta questão. Leia mais essa tira em que o uso de palavras derivadas contribui para construir o humor da tira. Vamos lá. Levante-se, Garfield. Está um dia lindo. Vai ser um dia maravilhoso. Um dia fantástico. Acho que exagerei na animação. Por que ele pensou isso? Porque o Garfield foi lá e fechou a boca dele. E por que eu estou falando que ele pensou? Se você prestar atenção, os balões aqui têm setinhas, estão vendo? Mas aqui esse balãozinho, ó, são bolinhas, ou seja, não está saindo da boca dele, está saindo da mente. Certo? A gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, no item A. Para convencer Garfield a se levantar,
Seu dono John emprega 3 palavras que no contexto podem ser consideradas sinônimas. Quais são elas? Lindo, maravilhoso e fantástico. Ele queria elogiar o dia. Então ele fez isso utilizando 3 sinônimos, dizendo que o dia estava lindo, maravilhoso e fantástico. Certo? Item B. John consegue animar Garfield? Eu acho que não, né, gente? Ele nem se mexe. Ele só se mexe para fechar a boca do John. Então ele não consegue, porque o Garfield fecha a boca do John. Linguagem verbal e não verbal. Certo? No item C, o sufixo oso em maravilhoso é muito frequente na formação de palavras em português. Que sentido ele atribui quando há crescido a uma palavra? E aí eu coloquei aqui os 3 itens. Pessoal, quando a gente coloca esse sufixo, a gente está querendo dizer em grande quantidade, maravilhoso, muito. É o mesmo, por exemplo, que acontece com gostoso. Não é bom, não, é gostoso, sabe? É tipo muito bom em grande quantidade. Deu para entender? Então esse sufixo é utilizado para quando a gente quer colocar grande quantidade em uma palavra. Certo? Deu para entender? Espero que sim, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, pode ir lá no meu WhatsApp me perguntar que eu tiro a dúvida de qualquer uma dessas questões. Beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau!